Você já teve a sensação de trabalhar pra caramba, de receber o seu dinheiro, mas não ser suficiente para você fazer suas coisas, né? Tirando cenários de que você mora numa grande cidade, por exemplo, e ganha R$ 3.000, R$ 2.000, realmente essa situação é difícil, né? Ganhar essa grana morando numa grande cidade é complicado. Porém, se não for um cenário desse, muito provavelmente o que mais influencia nesse tópico é o teu estilo de vida. E é por isso que nesse vídeo eu quero compartilhar contigo como o fato de você viver abaixo da sua expectativa traz benefícios para diversas áreas da sua vida. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu tô gravando num cenário diferente, parei o carro aqui, sentei aqui na calçada, tá cheio de formiga, para ver se a gente consegue conversar sobre esse tópico. Bom, há um tempo atrás, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos mais ou menos, eu ganhava cerca de 20 mil, ó, 2.000, 2.200, 2.300 reais, dependia do mês. Né? Eu morava com meus pais ainda, então assim, tinha gente que tinha filho e mulher e não ganhava esse dinheiro. Então era dinheiro mais do que suficiente para eu conseguir viver minha vida, investir e aproveitar ainda. Só que na armadilha de querer consumir tudo para ontem, eu comecei a me endividar, comecei a ter problema financeiro, vários problemas financeiros, e quase que eu não consigo sair dessa situação. Inclusive eu contei essa história no meu livro, que eu escrevi, inclusive documentei aqui no canal, vou deixar o link na descrição, para você construir seu patrimônio com calma e conseguir começar a investir e construir seu patrimônio. Mas vamos lá. Por sorte não. Depois de um tempo eu consegui sair dessa situação e desde que eu voltei a trabalhar eu não me envolvi nesse formato mais. Então, quando você começa a gastar mais do que você precisa, você paga um preço muito caro. Só que esse preço só vem no futuro. É diferente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Dieta. Dieta parece finanças. Se você começar agora a comer tudo que você quer, no sentido de pizza, hambúrguer, só coisa gostosa, sushi todos os dias, tipo eu, se eu pudesse eu comer sushi todos os dias. Só coisa gostosa. Você vai sentir ok, uma semana, duas, três, agora depois de um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, provavelmente você vai estar gordo, né? Parecendo um leitão, barrigudo e tal, bastante acima do peso, sem saúde, ainda mais se você ficar sem treinar. Nas tuas finanças, esse prazo é maior ainda. Por isso que quando a conta vem, ela vem muito forte. Você começa a ganhar, por exemplo, ali teus R$ 5.000, sendo que você vivia tranquilamente com 2.000, tranquilamente não, mas conseguia viver com 2.000. Mas aí uma vez que você começa a ganhar 5.000, você fala, não, essa moto aqui que eu tinha, eu já não, vou comprar uma moto melhor. Aí você vai e adquire um passivo, né? Com a moto melhor, você paga um IPVA mais caro, você tem outros custos, a manutenção é mais cara, seguro é mais caro, tudo é mais caro. Da mesma forma um carro, se você saiu de uma renda de 5.000 para uma renda de 10.000, você andava num carro ali, sei lá, que era R$ 30.000. E aí de repente você faz assim, não, agora que eu cheguei nos 10.000, vou comprar um carro de R$ 100.000. Né? Então, junto com parte do teu patrimônio que tu já botou em cima desse carro, você vai adquirir novos custos, né? Manutenção mais cara, seguro mais caro, tudo mais. Só que se você faz isso de forma reiterada, chega num momento que você tem muitas dívidas, você está trazendo dinheiro lá do futuro para o teu presente, para consumir o máximo que você puder agora, porém chega num determinado momento da sua vida que você vê que você não consegue mais sustentar aquilo ali. E aí a conta começa a chegar. Só que às vezes essa conta chega já é tarde demais, a pessoa não consegue se reerguer. Já passou uns 10 anos fazendo isso, 15 anos fazendo isso. E aí quando vê, a pessoa tem que ficar trabalhando o resto da vida para viver uma vida medíocre, porque quis viver ali 5, 10 anos num nível social que ela ainda não pertencia. Tá? Então viver abaixo da sua expectativa, primeiro, para a galera que acompanha aqui o canal, é fundamental, é regra básica. Tá? É regra básica. Só que isso não significa que você vai deixar de viver. Significa que você vai fazer escolhas para viver com qualidade. E esse viver com qualidade significa o seguinte: se você saiu de um salário de 2, 3 mil para 5 mil reais, como a gente começou no exemplo aqui, você vai mudar de veículo, por exemplo, cara, questiona, será que eu preciso mesmo mudar de veículo? Se sim, posterga por 6 meses. Esse fato de postergar por 6 meses é muito bom, porque você tem tempo suficiente para julgar, sem ser de forma emocional, se aquilo realmente vale a pena, aquela mudança. Né? Você está numa moto ali, por exemplo. Pô, eu preciso mudar essa moto, minha moto tá capenga, não presta, eu não consigo trabalhar com ela. Beleza, tem que mudar, muda. Mas agora, eu preciso evoluir a ponto de adquirir mais custo com isso daqui. E se você posterga essa decisão por 6 meses, você consegue avaliar de forma melhor. Tá? E essa qualidade de vida que eu estou te falando, ela te traz paz emocional. Nas finanças, lá no meu livro eu comento, nas finanças, tudo que traz
problema emocional para você, está caro demais. Tá? Então, um exemplo, saiu de um salário de 5 para 10, melhorou teu carro. Pegou o carro, meteu um carro de 100 mil, 150 mil reais. Financiou uma porrada de parcela para pagar. Só que é o seguinte, meu irmão, tu chega à noite, tu não tá conseguindo dormir. A empresa que tu trabalha, por exemplo, tá cortando pessoal porque ela tá com a margem apertada por conta da taxa de juros que tá alta e você fica com medo de ser mandado embora. Aí você tem um filho, por exemplo, ele quer fazer um passeio na escola, vai ter um passeio no parque aquático não sei qual. Cada aluno vai ter que pagar R$ 300 a mais. Aí quem quiser participar, você não tem capacidade financeira para fazer isso. Sua esposa chega para você, pô, vamos fazer uma viagem no feriado que vai ter daqui 2 meses. A gente pega os meninos aqui e a gente vai passear e parar. Você não tem capacidade financeira para isso. Por quê? Porque boa parte da tua renda tá toda nessa merda desse carro. Essa é a realidade da vida, de muitas pessoas. E é por isso que eu tô te falando, viver abaixo da tua capacidade financeira, pô, eu poderia ter um carro de 150 mil, mas eu tenho um carro ali de 60. Pô, te dá margem para você fazer tudo isso que eu te falei aqui. E as finanças, cara, apesar de tratar de números, não é uma matéria exata, é uma matéria que influencia em toda a parte emocional da tua vida. Em toda ela. Então, pô, você ter mais passeios com a tua família, você ter mais passeios com os teus amigos, caso você seja mais jovem, você poder curtir um show que você gosta ali, ao mesmo tempo que você constrói seu patrimônio, que começa a construir seu patrimônio, não deixa de investir para isso, é muito melhor do que, por exemplo, você comprar um carrão financiado e abrir mão de tudo isso que eu tô falando com você aqui. Então, essa tranquilidade emocional por conta de viver abaixo da expectativa, quando você começar a experimentar isso, você não vai querer mais deixar e voltar para a vida anterior. Porque uma vez que tu comece a viver realmente abaixo da tua expectativa, isso te traz uma tranquilidade tão grande que o benefício é muito maior do que você viver de aparência, viver com um orçamento apertado para mostrar uma vida que você ainda não tem. Tá? Inclusive, esses benefícios se estendem para outras áreas. Por exemplo, no seu trabalho. Se você está numa empresa que você não tem perspectiva de crescimento e você não vê melhoria naquela empresa ali, só que você tem um patrimônio investido, você tem uma reserva de emergência montada, você tem os teus custos controlados, sempre sobra dinheiro, você tem tranquilidade suficiente para definir uma migração de carreira, de repente para aplicar para as outras empresas, de repente para adquirir uma habilidade profissional que vai te dar uma abertura numa outra empresa que te dá uma possibilidade maior de crescimento. Entende o que eu estou te falando? Então, os benefícios são infinitos, uma vez que tu viva abaixo da tua expectativa, que é o completamente inverso daquela pessoa que gasta mais do que ganha, tá? Beleza, Alexandre, entendi que é interessante eu viver abaixo da expectativa, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro que sobra, né? Pô, você pode investir. E quando eu falo investir, não é investir só em patrimônio. Você deixar de investir financeiramente falando, nunca é um bom negócio, tá? Mas você pode investir em coisas que você gosta mais, separar a grana para fazer coisas que te fazem bem. Por exemplo, você gosta muito de jogar videogame. Tem um amigo meu da faculdade que ele se amarra em jogar videogame. Cara, quando você tem folga no seu patrimônio, você vive abaixo da sua expectativa. Se tu pode pagar um aluguel de 5 mil, tu passa a pagar um aluguel de 2.500, 3 mil, por exemplo. Sobrou margem, pô, você monta uma estação lá para você jogar seu videogame, se é isso que tu gosta de fazer. Pô, eu gosto de tocar violão. Pô, compra um violão maneiro, compra uma caixa de som maneira para botar teu violão. Não sei se bota caixa de som, é guitarra, não sei, não domino essa área. Pô, de repente vai para um congresso de violão, não sei. Você consegue investir nessas coisas. Gosto muito de viajar. Faz uma boa viagem por ano, por exemplo. Eu e minha esposa. Cara, em 2023, nós fomos para Miami, ficamos uma semana lá. Em 2024, nós fomos para Orlando, ficamos uma semana lá. Na outra semana, nós fizemos um cruzeiro. Todas essas viagens estavam dentro do orçamento. E a gente não deixou de investir para fazer essas viagens, né? Então, não necessariamente pelo fato de tu viver abaixo da tua expectativa, você tem que pegar todo o recurso que sobrou para investir só para construir teu patrimônio. Você tem que investir em coisas que fazem mais sentido para você. Se você quer aprender um novo idioma, se você quer conhecer outra cidade, e você entendeu o que eu quero dizer aqui, né? Mas sempre que é abordado esse tema, tem gente que fala assim, mas e se eu morrer amanhã? E se, pô, eu vou deixar tudo aí? Cara, se você morrer, primeiro, que você não vai lembrar do que tu deixou, né? A não ser que você tenha uma vida após a morte e olhe pra tua vida lá, putz, sei lá, deixei aqueles R$ 100 guardados na gaveta e não gastei. Deveria ter comprado uma Coca-Cola ali pra tomar no fim de semana. Você não vai lembrar, primeira coisa, né? E segundo, se você pensar assim, você nunca vai construir nada. Você sempre vai consumir tudo ao máximo. E da maioria das vezes, que as pessoas que falam isso, que pensam assim, não constroem nada, né? Então, se você quer construir, eu sugiro fortemente que você viva abaixo da sua expectativa, tá? E outro ponto importante,
quem vive gastando exatamente o quanto ganha se coloca numa situação muito frágil. Como assim numa situação muito frágil? Há poucos vídeos agora que eu gravei, eu comentei com vocês. Teve uma época que eu trabalhava numa fábrica de moto, eu era engenheiro lá, e num determinado dia, a gente chegou de manhã, foi tomar café e tal, tudo mais. No retorno, teve um dos engenheiros que foi mandado embora. Teve uma reunião antes na quinta ou na sexta-feira que teve uma discussão lá, tinha alguns motivos já assim que algumas pessoas reclamavam sobre o trabalho desse rapaz aí, né? Teoricamente nada muito aparente, só apareceu depois que ele foi mandado embora, mas foi mandado embora. Simples assim. Agora imagina você, tem aí 5 anos trabalhando, 6 anos, 7 anos trabalhando, não constrói nada, não investe nada da tua renda e de um dia para o outro você é mandado embora. Tem parcela do carro, tem teu aluguel para pagar se você mora de aluguel, se você tem um financiamento imobiliário, você tem parcela da sua casa para pagar, de repente plano de saúde, você deixa de ter plano de saúde, então você fica numa condição muito frágil. E um dos benefícios de você viver abaixo da sua expectativa é que você vai formando essa base para, se Deus o livre, acontecer alguma coisa com você, seja a nível de trabalho, seja a nível físico que te impossibilite de alguma forma trabalhar, você tem um amparo construído por você mesmo para ter uma qualidade de vida ao longo da sua vida. Tá? Então eu só vejo benefícios de você viver abaixo da sua expectativa. Agora eu quero saber de você. Viver abaixo da expectativa significa abrir mão da sua vida ou construir mais patrimônio? Me diz aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E considere assistir esse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você.